Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Ex-presidiário é abatido a tiros de revólver no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz assassinado no desterro de Abreu e Lima. Encapuzados arrastam ajudante de pedreiro da residência para a morte em Águas Compridas. 2 rapazes assassinados a tiros de pistolas no bairro de Candeias. Deficiente físico assassinado pelo próprio irmão em Jardim Piedade. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 31 de julho de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 11 assassinatos em Pernambuco. Foram 11 crimes registrados de ontem para hoje, sendo 6 no interior e 5 no Grande Recife. Este ano, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em Pernambuco 2.436 assassinatos. 2.436, sendo 1.466 no interior e 970 no Grande Recife. Uma mulher de 42 anos de idade, Maria Helena Barbosa da Silva, foi assassinada com golpes de tamborete em uma casa de festa em Sairé, no Agreste do Estado, onde ela residia com o companheiro dela, que é o principal suspeito, e ele está foragido. Ciúmes teriam sido os motivos do crime. O corpo de Maria Helena Barbosa da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. A jovem Alice Santos da Silva, com 23 anos de idade, ela foi agredida a socos, pontapés e facadas no último dia 4, no bar das Coleguinhas, localizado na rua Sanitarista Barros Barreto, no alto da cadeia em Cortês. Um homem desconhecido agrediu a mulher, a jovem Alice Santos da Silva, e fugiu. Ela foi levada para o hospital local e em seguida removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração, onde ficou internada até ontem, quando veio a falecer devido à gravidade dos ferimentos, e o corpo dela foi removido para o Instituto de Medicina Legal. André Felipe da Silva Veloso, um rapaz de 29 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ao sair de uma casa de shows localizada na rua Itacaré, no bairro da Embiribeira. Além de tiros, segundo informações, ele teria sido espancado e um dos suspeitos teria sido um segurança lá da casa de shows após um barulho. O corpo de André Felipe da Silva Veloso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O adolescente Lucas José da Silva Santos, com 17 anos de idade, foi encontrado morto com disparos de arma de fogo à margem da rodovia Luiz Gonzaga, no loteamento Bonança 2, em Vitória de Santo Antão. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O ex-presidiário Leandro Benício Saturnino de Sá, com 47 anos de idade, residente na rua Desembargador João Murilo, em Salgueiro, no sertão do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em Floresta, também no sertão, por elementos ocupantes de um carro Siena Prata. Todavia a placa não foi fornecida e os motivos do crime também são ignorados. O corpo de Leandro Benício Saturnino de Sá foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. João Paulo Manuel Teixeira, com 31 anos de idade, residente no sítio Carrapicho Fundo, zona rural de Jupi, no Agreste do estado, foi agredido a golpes de faca peixeira por um sujeito lá, um tal de Zé Dinita, sendo levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas ele, o João Paulo Manuel Teixeira, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. Um
Rapaz com 25 anos de idade morreu em um acidente no sítio Areias, zona rural de Riacho das Almas, no Agreste do estado. Ele voltava de uma festa numa motocicleta com um amigo e bateu em um portão. Ele morreu na hora no local e o amigo ficou ferido, sendo levado para o Hospital Regional do Agreste em Caruaru, para onde foi levado o corpo do rapaz de 25 anos, cujo nome não foi informado. Maxwell Lúcio da Silva, de 14 anos de idade. Este morreu afogado no açude do Conde, que fica pertinho do Hospital Regional do Agreste em Caruaru, onde ele estava tomando banho com vários amigos. O corpo dele foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. 2 adolescentes de 16 e 17 anos, respectivamente, pegaram a motocicleta de um amigo, pegaram um veículo sem permissão e saíram em alta velocidade. E no centro em Sertânia, no Agreste do estado, eles perderam o controle do veículo e bateram violentamente no muro. Os dois foram levados para o hospital local, mas morreram em consequência da gravidade dos ferimentos. Você sintoniza o Bandeira 2. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Durante as últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a coletivos. Foram 6 ônibus assaltados de ontem para hoje, 2 deles do segmento BRT. Por volta das 9 da manhã, na PE15, no 7º RO em Olinda, um BRT que fazia a linha Pelópolis da Silveira, prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado. Por volta das 10h30, ainda em Olinda, na PE15, nos Butrins, outro BRT assaltado. Ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Por volta de 1h40 da tarde, foi pertinho da ACD, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, que o ônibus da Caxangá foi assaltado, os usuários roubados. O coletivo fazia o itinerário Jardim Brasil Joana Bezerra. Por volta das 6h40 da noite, nas imediações do viaduto Capitão Temudo, na comunidade da Capanga, no bairro de São José, ônibus da Borborema assaltado, só os usuários roubados, e o coletivo fazia a linha PE15 Boa Viagem. Já por volta das 10 da noite, pertinho do antigo lixão de Águazinha, um ônibus da Caxangá, linha PE15 Afogados, foi alvo de marginais que roubaram os passageiros. E por volta das 8 da noite, na BR-101, pertinho do Hospital das Clínicas, na cidade universitária, um ônibus da Metropolitana foi assaltado. Ele fazia a linha Barro-Macaxeira e só os passageiros foram roubados. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 2 do segmento BRT. Neste mês de julho, já foram registrados 228 assaltos a coletivos, e durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, registrados em Pernambuco 1.507 assaltos a coletivos. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes, o Coronel Mário Silvio Messias Oliveira, o Tenente Severino Belmiro da Lima, os sargentos Amaro Manuel dos Santos, José Leôncio de Freitas e Cláudio Geraldo da Silva, e as pensionistas Maria Ferreira da Silva e Vera Lúcia Santos Fonseca. Ex-presidiário é abatido a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Rapaz assassinado no desterro de Abreu e Lima. Encapuzados arrastam ajudante de pedreiro da residência para morte em Águas Compridas. 2 rapazes assassinados a tiros de pistolas no bairro de Candeias. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Deficiente físico assassinado pelo próprio irmão em Jardim Piedade. Os detalhes com a repórter Natália Hermosa. Deficiente físico de 17 anos é estrangulado pelo irmão mais velho de 20 por causa de R$30 em Jaboatão. O corpo de Eduardo José da Silva está no Instituto de Medicina Legal, onde será liberado hoje para sepultamento. O assassinato brutal ocorreu na residência da família, no bairro de Jardim Piedade, nesta segunda-feira. O suspeito, o próprio irmão Edson José da Silva, de 20 anos, foi detido na casa da namorada na mesma comunidade. De acordo com os familiares, Eduardo foi morto porque se recusou a devolver a quantia de R$30. O deficiente físico alegava que o irmão mais velho tinha perdido uma bicicleta meses atrás
e não iria ficar no prejuízo. Outros parentes tentaram socorrer o adolescente, que chegou a ser levado para o Hospital Geral de Prazeres. Edson José da Silva conta outra versão. O rapaz alega legítima defesa diante das agressões sofridas. Não matei ele não, só fui me defender, eu tava querendo segurar aí pra ele não me agredir. E ele morreu por quê? Porque ele tava cheirando loló, ele madrugou cheirando loló. A informação da polícia de que você teria discutido com ele por causa da dívida dos R$30. Ele te devia R$30? Não, mas... Qual é a história da bicicleta, Edson? A bicicleta é que ele me emprestou a bicicleta pra ir lá no terreno, na cocheira do meu cavalo, botar ração. Eu deixei a bicicleta em frente e fui botar ração e roubaram a bicicleta. Aí ele disse que queria outra, a gente comprou outra, depois comprou mais outra, que é essa que tava agora. Aí ele pegou e ficava dizendo que eu tava devendo a bicicleta aí, sem ter devido, e já tinha pagado. Qual é a história dos R$30, Edson? Não é R$30, 80. Eu emprestei 50 a ele de noite e de manhã emprestei mais 30. A sua irmã falou que você tinha emprestado R$30 para ele, 20 num dia e 10 no outro. Não, ela não estava na hora como eu emprestei, ela não estava em casa. Revoltados com o crime, os familiares ajudaram a polícia a prender Edson dentro do prazo do flagrante. A irmã dos envolvidos na tragédia acusa o mais velho de ser intolerante, agressivo e viciado em drogas. Eles não brigavam não. Eles só não se davam muito bem não, porque esse Edson, ele queria ser mais do que esse meu irmão, tipo, ele tinha mais inveja do meu irmão, de Eduardo, porque meu irmão disse assim, eu vou receber meu dinheiro hoje eu pago a ele. Tá certo, então se você não me pagar eu vou lhe matar. Você vai ver, hoje eu lhe mato. Então foi isso que aconteceu. Ele era alterado, drogado, sem estar drogado, tudo. Ele já falou que ia atorar no pescoço da minha filha, que tem 5 meses. Autuado por homicídio duplamente qualificado, o irmão mais velho, que matou o mais novo, vai passar por audiência de custódia hoje no Fórum de Jaboatão. Osias Tiburcio, delegado de Piedade, esclarece o caso. A vítima, desde criança, tinha uma deficiência, recebia um benefício social em razão disso, né? Tinha uma complexão física menor do que a do autuado, o que facilitou, de certa forma, a execução do crime. O móvel do crime foi uma dívida existente de R$30, que um irmão emprestou para o outro, que se negou a pagar. O motivo, a negativa do Eduardo para não pagar essa dívida teria sido uma bicicleta, né, que o Edson teria pego emprestado meses antes, e durante esse empréstimo ele perdeu essa bicicleta, e em razão disso foi que o Eduardo se negou a pagar a dívida. Nós ainda estamos colhendo depoimentos, mas familiares já nos relataram que durante a madrugada o Edson fez uso de crack, e poderia estar ainda durante a execução desse crime sob o efeito desta droga. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Sandro Oliveira da Silva Santos, um rapaz de 29 anos, residente na rua Doutor José Miranda da Silva, no bairro do Salgado, em Surubim, no Agreste do Estado, foi alvejado por um tiro de espingarda no sítio do Arroz, em Orobó, também no Agreste, por um elemento desconhecido, e foi levado para o Hospital São Luís. Sônia Maria Tatiana da Silva Souza foi agredida a pauladas numa barraquinha dela, localizada em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado. O suspeito é o companheiro dela, João Celestino de Moura, 69 anos, que foi preso em flagrante. E ela foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA lá de Santa Cruz do Capibaribe. O motorista de táxi José Antônio Gonçalves, ele tem 64 anos de idade, mora na rua Vagem Bonita, número 114, em Tigipió. Ele foi brutalmente espancado e agredido a golpes de faca por um casal de marginais. Isso aconteceu no bairro do Barro. Ele, o taxista José Antônio Gonçalves, foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA dos Torrões, e de lá foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, trazendo uma bermuda branca e camiseta também branca, ele foi agredido fisicamente, levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Ibura, e de lá removido aqui para o HR. Liviane Carla da Silva, de 26 anos, residente no sítio Xando Meio, zona rural de Carpina. Ela sofreu uma descarga elétrica no local de trabalho. Ela estava trabalhando como doméstica e aí sofreu essa descarga elétrica, foi levada para a unidade mista de Carpina e de lá removida aqui para o HR. José Olavo dos Santos, um homem com 50 anos, residente na Rua Nova Descoberta, número 42, em Gravatá, também sofreu uma descarga elétrica. Ele estava trabalhando
limpando lá uma placa de letreiros numa padaria e o resultado sofreu essa descarga elétrica, foi levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. Daiane da Silva Lucena, com 22 anos de idade, residente no sítio Pedra Tapada, zona rural de Passira, foi agredida a socos e pontapés. Ninguém informou quem a agrediu nem os motivos e ela foi socorrida aqui no Hospital da Restauração. Emerson Francisco dos Santos, 34 anos de idade, residente na rua Maestro Nelson Ferreira, 662, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, deu entrada aqui no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Vanilson de Souza Oliveira Bernardino, com 45 anos de idade, residente na rua Goiás, número 64, no bairro do Jardim Brasil, em Olinda, foi agredido a bala na rua 9, na Coab, lá em Olinda, numa tentativa de homicídio de autoria e motivos não informados. Vanilson de Souza Oliveira Bernardino Júnior, ele tem 15 anos, é um adolescente e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Edinalva da Silva Xavier, de 35 anos, residente em loteamento Tropical, em Igaraçu, sofreu um acidente de motocicleta na BR-100 Norte, lá em Igaraçu, e foi socorrida aqui numa HR. Ronaldo Carlos Gaudêncio da Silva, de 51 anos de idade, residente na rua Cibele de Matos, número 25, na cidade de Tabajara, em Olinda, foi atropelada lá na Tabajara por um carro não identificado, ficou bastante machucada e foi socorrida na emergência. Ele foi socorrido aqui na emergência do HR. Marinaldo Cordeiro da Silva, de 54 anos de idade, residente na rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Itapsuma, foi atropelado por um veículo não identificado e sofreu ferimentos por todo o corpo, sendo trazido para a emergência aqui do Hospital da Restauração. José Willas de Araújo, que mora no sítio Zé Vicente, zona rural de Tupanatinga, interior no estado, ele foi trazido aqui para Recife, para o HR, bastante machucado, vítima de um acidente de motocicleta. Também vítima de um acidente de moto, foi trazido aqui para o HR Givanildo Joaquim dos Santos, que mora no sítio Passarinho, zona rural de Lagoa do Carro. Jonathan José da Silva, de 23 anos de idade, residente na rua Dom Expedito Lopes, número 35, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, pedalava uma bicicleta pertinho da prefeitura lá em Prazeres e foi atropelado por um carro não identificado e bastante machucado. Ele foi trazido aqui para o HR. José Cabral de Souza tem 62 anos de idade, mora na rua Desembargador José Neves, 563, em Boa Viagem, foi atropelado lá na Avenida Boa Viagem por uma motocicleta cuja placa não foi fornecida e bastante machucado. Ele foi socorrido aqui no HR. Jailson José da Silva, de 30 anos de idade, residente na rua da Boa Hora 453, no distrito de Laje Grande, em Catende. Ele sofreu a queda de cima de um muro, ficou bastante machucado e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Encontra-se internado aqui no HR Valdemar Honório Cabral. Ele foi vítima de um atropelamento e encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Ele é conhecido como Galego de Tânia e os familiares devem procurar o serviço social aqui no HR. Segundo informações, ele reside no Alto dos Coqueiros, no bairro de Beberibe. Também está internado aqui no HR Carlos Antônio Barbosa do Nascimento, também vítima de atropelamento. Os familiares devem procurar o serviço social aqui do HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário é abatido a tiros de revólver no Cabo de Santo Agostinho. Micaelton Marlon Ferreira da Silva, um jovem com 18 anos, ex-presidiário, foi abatido com disparos de arma de fogo em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, crime de autoria e motivos desconhecidos. De acordo com informações, ele, o jovem Micaelton, ele estaria em liberdade há 2 meses, tinha deixado a cadeia há 2 meses e o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. Rapaz assassinado no desterro de Abreu e Lima. Um rapaz identificado apenas como André, também conhecido como Mago do Tatu,
residente no bairro do Desterro, em Abreu Lima, ali no conjunto habitacional Dona Eder Câmara. Ele foi morto a tiros de revólver. A informação é de que ele seria homossexual e o suspeito teria sido o companheiro dele, cujo nome não foi informado e que está sendo procurado. O corpo de Mago do Tatu foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. 2 rapazes assassinados a tiros de pistolas no bairro de Candeias. Ivaldo de França Pereira, com 37 anos, e o Alisson Ferreira da Silva, 25 anos, foram assassinados com tiros de pistolas .40 e 380 na rua Saturnino Pessoa, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, por 3 homens que estavam no carro. Os criminosos ainda passaram com o veículo por cima dos corpos dos rapazes, que foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Os rapazes, eles estavam indo pegar uma motocicleta que estava estacionada, e daí foram abordados pelos criminosos, assassinados, e os corpos encaminhados ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Encapuzados arrastam ajudante de pedreiro da residência para a morte em Águas Compridas. O ajudante de pedreiro Anderson da Silva Alfredo, rapaz de 34 anos de idade, residente na travessa da rua Cícero Rufino Marques, no Alto da Conquista, bairro de Águas Compridas, em Olinda. Ele estava ontem em casa à noite por volta das 8 horas com a esposa e filhos menores, quando de repente apareceram 4 elementos encapuzados se balançando por policiais. Eles renderam toda a família e depois 2 deles arrastaram o rapaz para a esquina da rua, onde o assassinaram com tiros, vários tiros de pistolas. A informação é de que pode ter sido uma vingança, pois, segundo informações ainda, o ajudante de pedreiro, ele teria o costume de cometer furtos na localidade. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.